Então, pessoal, vamos começar mais uma Lumissa, que é a missa da Luísa, que na verdade é só um feedback barra mentoria pra Luísa. E como sempre, ela montou uma apresentaçãozinha bem bonitinha aqui pra gente e ela se ferrou, né? Na verdade. Porque depois que a gente elogiou a apresentação do primeiro e segundo vídeo e tal, e falou, nossa, que diferencial, ferrou. Ela vai ter que fazer isso pra absolutamente o sempre. Então ela nunca vai poder apresentar nada que não tenha esse trabalho extra aí. Então, parabéns, Luísa. Acabei de te dar um trabalho pro resto da sua vida. Todas as apresentações que você for fazer vão ter que ser assim a partir de agora. Ótimo, né? Então, lembrando, na semana passada, galera, a gente fez uma missa para todas as vovós do Brasil que assistem o YouTube e partimos dessa ideia aqui. Depois a gente evoluiu para essa. A gente não, né? Vamos deixar muito claro que foi a Luísa. Eu não tô fazendo nada aqui. Sempre bom lembrar que eu não faço absolutamente nada do que ser um grande engenheiro de obra pronta. As pessoas vêm com o trabalho pronto para mim e eu só dou pitaco, que é o melhor trabalho do mundo, não é verdade? Mas enfim, aí ela apresentou essa thumbnail aqui na semana passada e mandou esse textinho pra gente e vamos ver em seguida o que ela produziu. Vamos lá. Então, semana 3, Color Composition. Oi, YouTube, oi, chat e oi, Marco. Acho que a cor é uma das minhas principais dificuldades, e como é a minha primeira vez tentando pra valer o estilo de Hearthstone, talvez eu tenha deixado tudo muito saturado e contrastado? Preciso muito da sua opinião, pois fiquei muito na dúvida nessas questões. Na versão noturna, não consegui separar muito bem os planos e os personagens na imagem, mas eu acho que eu consegui deixar com a sensação aconchegante que eu queria nessa versão. Não consegui pensar em outra cor para o grifo. Acho que esse azul destaca bem, mas aceito sugestões. É isto, fale de tudo que puder falar. Primeiro, então, dois Qs depois, em seguida, assim, acho que não funciona, tem que ser só um. Marco, estou de olhos e ouvidos bem atentos. Desde já, obrigada. Então, vamos lá. Vamos para a semana 3. Fale de tudo. Então, vamos falar de tudo, meus amigos. E ela mandou essa imagem aqui falando que ficou muito saturada na versão noturna e mandou 2 testes. E logo de cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é contra-intuitivo qualquer ser humano que aprecia uma arte, que curte ver desenho, pintura, que é a gente tem que se afastar. Eu sei que o primeiro intuito de todo mundo, e eu faço isso direto também, é tipo dar aquele zoomzão, né? Mas não, a gente tem que ir pra trás, né? E como é uma carta de Hearthstone, já tem que ver como que ela vai funcionar. Independente se você gosta de cor de rosa, de laranja, de azul, não importa a sua preferência, a gente tem que se distanciar da imagem para poder ver qual funciona melhor para o intuito proposto. Nesse caso, uma carta de Hearthstone que vai ser vista assim muito pequenininha dentro do jogo. Vocês têm algum palpite desde já? Vendo de longe assim. Ó, primeira coisa que eu sinto é realmente que a 1 ficou melhor, viu, Luísa? Principalmente porque você criou uma composição de cor de cores complementares. Eu gosto muito disso, que funciona super bem para Hearthstone, sabe? Tipo, principalmente com o patch ele ser azul e o fundo ser mais alaranjado, mais quente, já dá esse contraste, né, na nossa color wheel de ter cores complementares, né? São cores opostas assim na nossa color wheel, que resumidamente, quanto mais distante que elas são, né, contrastadas assim, mais contraste a gente gera de temperatura e de cor e mais destaque a gente ganha na personagem ou no fundo. Se você quisesse fazer essa 2, eu tentaria mudar a cor do grifo para uma cor laranja. Não precisa ser sempre laranja e azul, né? Tem até memes de pôster de filme que sempre usam meio que laranja, violeta, laranja, azul para criar cores bem contrastantes ou mostrar dicotomia de alguma forma. É muito utilizado, é muito batido já. Não precisa ser só isso, tá? Tem outras cores que funcionam também, obviamente. Mas eu acho que até para ser uma primeira carta muito bem feita, você pode sim se apoiar nesses recursos mais batidos, assim, sabe? Porque numa carta de Hearthstone, do fundo do coração, ninguém espera que você seja, tipo, genial, assim, sabe? Não, é tipo, é um trampo de produção mesmo, sabe? Que precisa ser muito bem feito, mas tem que ser feito em quantidade, sabe? Então, se você olhar, por exemplo, artistas muito bons em Hearthstone, vou dar um exemplo, não sei se vocês conhecem, é uma artista que nada mais nada menos, ela é Caroline Gariba, e ó, brasileira. Nossa, que beleza, hein? Que beleza, meus amigos. Mas ó, se vocês olharem o portfólio da Carol, por exemplo, você vai ver muito
dessa relação de temperatura das cores que eu estava falando de cores complementares. Então, de longe já funciona muito bem. E até não depende tanto assim do cliente, tá vendo? Mas olha como ela usa muito desse azul levemente esverdeado, contrastando com elementos laranjas. E ela faz isso diversas vezes. Olha como a temperatura das cores, vendo de longe mesmo esse portfólio dela, olha como ela meio que usa essas regrinhas para compor as imagens dela, tá vendo? De novo, não é uma regra, não é uma parada que você precisa fazer, mas é uma dica muito poderosa para você não ter que pensar algo muito fora da caixa, assim, sabe? Ó, até essa aqui, a gente tem essa mesma relação de temperatura das cores da carta, ó. A gente vê ela bem quente, bem laranja aqui no meio e em volta mais frio, bem mais azul. Então, sim, sim, a Braba tem nome. Ela é um ótimo exemplo disso. E é legal porque, dependendo da composição, por exemplo, dessa carta aqui, ó, como ela é bem quente num todo, mas os elementos azuis, nesse caso específico aqui, olha como eles saltam muito na composição, né? Eles têm um grande destaque nessa comp aqui. E a mesma coisa quando a gente tem uma cena bem fria, bem azul, olha como os elementos mais quentes se destacam. Esse elemento de laranja, né? E até esse que é ainda uma cor mais fria, né? Em relação a esse quente do vermelho. Mas em comparação com o resto, ela é uma cor mais quente também, né? Em relação ao fundo. Mas enfim, essa relação que é muito legal de você buscar nas suas composições. E por isso, então, é um fator que me faz apreciar mais essa primeira thumbnail aqui, tá bom? O que eu faria é o seguinte, eu acho que a linha nessa imagem tá dando um recurso de separação de valores que é muito importante, mas que sem essa linha, talvez você tenha dificuldade para finalizar a peça. E aí você meio que vai se obrigar a usar linha. E linha não é um recurso que necessariamente eles apreciam muito, sabe? Claro que uma linha pontualmente pode até ser utilizada. Até no estúdio que eu trabalhei na Mar Studio, a gente usava muita linha como recurso gráfico para separar dois planos, dois elementos, dois objetos nas cartas de Hearthstone, mas acredito que a direção de arte não é uma direção que priorizaria as linhas. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem momentos nessa ilustração que, na orelha, por exemplo, se você não tiver a linha, percebe como ela só vai se unir com o fundo? Até em questão de valor, em questão de cor, temperatura, é praticamente a mesma cor. Então, o que que eu faria nesse caso aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos ignorar que isso aqui se chama versão noite, tá? Vamos chamar de versão 1 e versão 2. Esquece a ideia de noite e dia, porque no Hearthstone não importa muito esse conceito de se a luz está correta, essas regras de realismo, tá? Hearthstone é tipo hotel ou aqueles cassinos, sabe? Tipo, que a gente assiste nos filmes, que tem luz artificial e o tempo todo, e não importa se é dia ou noite, é tudo uma luz só. É meio esse conceito. O que importa é a leitura tá boa. Então, vamos ignorar primeiro esse ponto. E eu daria uma simplificada nessas cores do fundo para dar uma laranjada geral mesmo. Então, eu vou criar uma layer nova aqui e vou trazer um hard light só como sugestão, tá? Vê se você gosta ou se faz sentido na sua proposta aí. Mas eu daria uma laranjadoila em tudo. Especialmente nessa parte da janela aqui. Só pra gente separar realmente essa janela. E eu, por sinal, adorei o espaço negativo que você colocou aqui. Muito obrigado por isso. Ficou excelente, tá? E aí, eu até faria um pouquinho além. Eu traria um pouco mais esse laranja em tudo. Ignorando o fato de que você queria que isso aqui fosse uma cena de noite. Ela vai parecer uma cena noturna simplesmente pelos valores e pela relação dos elementos de, tipo, ter vela, essas paradinhas aí, sabe? Mas eu acho que dava pra você fazer isso. Não tem muita necessidade, de novo, né, de você fazer uma pintura que vá
100% para aquela ideia do natural. Se você achar que está saturado demais, uma coisa que a gente pode fazer é criar um color lookup, candlelight. Candlelight, cadê? Aqui, ó, candlelight. E tirar na personagem, por exemplo. Especialmente nessa área central, sabe? Próximo daquele ponto focal. Lembra que eu falei no último vídeo? Do ponto focal da composição. Ó, trazendo um pouquinho mais para cá. Essas cores frias. Isso aqui já vai dar uma unificada nos valores e até amenizar um pouco essa questão da saturação e do contraste excessivo que estava rolando. Então, ó, é uma sugestão, tá? Ela simplifica, na verdade, as cores, a sua composição. Não é a melhor, não é a melhor das alternativas. Claro que você pode ter coisas, pensamentos até melhores nessas cores, mas é algo que funciona. Se a gente olhar até um outro portfólio que não é brasileiro, mas é do Maniacs. Eu adoro mostrar o portfólio do Slavomir Maniacs, porque ele tem algumas cartas que elas são bem, digamos assim, fake na composição e de cor. Então, olha essas cartas aqui. E essa aqui, para mim, é o melhor exemplo do Jade Swarmer. Tipo, essa cidade rosa, roxa, ela é muito fake, assim, sabe? Claramente ele pintou em escala de cinza e jogou um gradient map por cima. Mas o que eu quis dizer é, tipo, tá vendo como não é necessariamente natural? Não é. Ele não busca por isso, ó. Esse fundo é monocromático total, tá? E ele é um dos meus artistas favoritos de Hearthstone. Definitivamente ele é muito bom. Então, só pra você... ó, essa aqui também, ó. Só pra você meio que pegar essa ideia pra absorver essa mentalidade de que, cara, o que mais importa no Hearthstone realmente é a nossa leitura da peça, das cores, dos contrastes, tá? E não tem essa de muito saturado. Eu acho que dava até pra gente puxar um pouquinho dos valores e um pouquinho da saturação na área central. Vamos testar fazer isso. Deixa eu puxar, mas eu vou ser bem cauteloso, tá? É, eu, eu queria tentar também separar um pouco melhor o primeiro plano do resto, tá? Eu acho que nesse caso aqui a gente acabou até perdendo um pouco essa separação que a gente consegue resolver de outra forma. Acho que dá pra dar uma clareadinha. E aí, eu vou criar uma layer de multiply. Talvez. Vamos testar. E eu não tenho certeza, tá? Talvez não fique bom. No caso do Hearthstone, quando a gente quiser escurecer alguma coisa, quando a gente quer escurecer uma parada, é legal que a gente, na verdade, modifique a matiz, né? Para puxar essas questões de cor na hora de mudança de matiz e não só valor, né? Tem que tomar bastante cuidado para não escurecer muito, assim. Então até vou voltar com uma cor de Lightning aqui. Ó, só para você entender que... Claro, isso aqui era parte da borda, né? Mas só para você sacar que não é necessariamente escurecer, tá? Mas também é uma questão da matiz. Ó, eu tô dando uma clareadinha, só pra gente não precisar ir tão escuro. E mudando também a relação de cores, tá? Eu acho que é legal para trazer um pouco de atenção nessa área de cima. Acho que foi um pouquinho a mais. Ó, em questão de valor, acho que a separação ficou legal. O laço, vamos criar uma layer de hard light. Tentar puxar um vermelhão nesse laço, só pra ver o que rola. É. E o chapéu dela
Quem sabe para um vermelho também possa ficar interessante. Eu tenho muito medo de começar a escurecer as coisas, sabe? Hearthstone, realmente você tem que controlar muito essa parada dos valores na matiz e não em escurecer o valor, né? Pegar a cor e escurecer ela. Eu gosto sempre de pensar um jeito, ou possibilidades, pelo menos, da gente trazer cores mais claras, mas que pareça, assim, a divisão de luz e sombra, sabe? Eu adorei, e acho que até você pode reforçar essa ideia do olhinho mais da pupila branca, né? Eu não sei se ele brilha. Mas eu faria algo assim. Ele brilha? Não, né? Ele só é azul, certo? Meio mágico, mas ele não chega a emitir luz, né? Acho que ele não brilha. É, então. Beleza. Tomar um pouquinho de cuidado com isso. Acho que dá pra gente ir pra um ciano. E aí, pra gente dar prosseguimento aqui na mentoria, o que que eu vou propor pra você, Luísa? O que que eu vou propor? Eu vou propor alguns estudos antes de você prosseguir para a etapa de renderização final. Beleza? Então, vamos passar aí uma semaninha produzindo alguns estudos. Pode ser frustrante? Tenho certeza que vai ser um pouco frustrante, porque eu tenho certeza absoluta que você gostaria de pegar isso aqui e já finalizar. E eu até acredito que você tem essa capacidade para fazer isso, saca? Porém, eu adoraria que, se você tivesse a disponibilidade para produzir alguns estudos antes de finalizar, ou em paralelo. Então, o que que eu queria que você fizesse? Em resumo, você vai procurar artes. Então, por exemplo, pode ser com a Carol Gariba mesmo. A Carol eu acho que é um ótimo exemplo para, por exemplo, pegar rosto feminino. Eu acho que a Carol é uma das melhores artistas, cara, no Brasil e no mundo que pinta personagens femininas, né? Especialmente aqui pro Hearthstone já tem bastante exemplo. Então eu procuraria algum exemplo de algum rostinho que ela pintou que tenha a ver com o que você vai pintar. Talvez a mesma luz ou o mesmo ângulo, alguma coisa assim. Mas agora, o que você vai fazer não é uma questão só de desenho, é uma questão também de acabamento, tá? Para você tentar entender as decisões de acabamento, de edges, de transições, de pintura mesmo que ela faz. Não precisa ser ela, tá? Pode ser algum outro artista que você encontrou aí, mas eu já tô aproveitando aqui que eu deixei o portfólio dela aberto, né? Mas ó, tá vendo que a Carol ela não exagera nos contrastes, você pode ver que a pintura dela é muito bem acabada, tem uma clareza nas mudanças de plano que são muito legais. Obviamente, o Rafael Zanquetin também é um ótimo exemplo. Tem artistas incríveis que trabalham para Hearthstone, mas fica a seu critério entender quais são os caminhos que você quer seguir. Olha, esse rostinho dela ficou muito legal. Então, olha que simples, mas muito bem desenhado, muito bem acabado. É muito. O trampo da Carol é fenomenal, né? Então, fica aí a minha sugestão. E também para outros materiais que você vai ter um pouco de dificuldade, eu acredito. Então, eu anotaria alguns materiais que você poderia fazer estudos. Então, por exemplo, o rosto da personagem, para mim, seria um bem óbvio. A pena, asa, pena. Então, vamos colocar aqui. 1, 2, a asa. O próprio rostinho do grifo pode ser um terceiro, se você encontrar. Quiser fazer estudos, mas são estudos bem pontuais, percebe? Você vai pegar o rosto, vai fazer um recorte do rosto da sua referência, da Carol, por exemplo, e você vai fazer um estudinho de acabamento, de render, tá? Pode ser dos metais, tá? Então, 4. Pode ser de uma caixa de presente, 5. E talvez já seja o suficiente aí. A gente já tem. Se você fizer um por dia, já é muito legal, né? Você já estaria fazendo bastante conteúdo, assim. Então, cabelo pra mim seria um outro que é bem difícil. Então, 6. Se você chegar pra mim na semana que vem apenas com os estudos, eu já vou ficar muito feliz, beleza? Aí você dosa com o seu tempo, se você quiser avançar um pouco a sua pintura, até baseado nos meus feedbacks, e, sei lá, de manhã você estudou o rosto numa arte
que você curtiu. De tarde você aplica esse rosto. Ou de noite você aplica esse rosto. Estuda de manhã e aplica de noite. Ou estuda de manhã em um dia e aplica na noite do dia seguinte. Para dar até um intervalo. É uma forma muito eficiente de estudo, sabe? Você estudar as coisas de forma mais intervalada. Que é meio que para você ir talhando na sua memória as coisas que você quer lembrar. Beleza? Estudinho de madeira. Então. Aí fica a seu critério, tá? Eu marquei aqui uns exemplos que são mais importantes e mais específicos, mas tenta sempre buscar por referências que remetam à sua imagem que você vai pintar, porque agora você tem que focar nessas dificuldades aqui, não em outras paradas que você não vai usar agora, beleza? É estudar e aplicar, estudar e aplicar. E eu convido todo mundo que está assistindo aí também, se você está produzindo alguma arte e está nessa dificuldade, faz um estudinho ao lado, 1, 2 estudos do mesmo material, do mesmo tipo de elemento que você quer pintar, e depois tenta aplicar, mas com espaçamento, não imediatamente. Dá um dia, ou pelo menos um intervalo de períodos, né? Tipo de manhã e de noite, que é um negócio extremamente eficiente para você evoluir na pintura. Beleza? Mas aplica em outra arte? Não, não. Você vai aplicar nessa arte aqui. Porque você está trabalhando nessa arte. Então as suas dúvidas são referentes a esta arte. Sacou? Então os seus estudos todos vão ser focados para resolver isso aqui muito bem. Se você quiser aplicar ao lado, rapidinho, só para você ver se entendeu, sabe? Tipo, faz um outro rostinho rapidão, se você tá estudando um rosto, por exemplo, e depois aplica para cá, melhor ainda, porque aí você tá aplicando 2 vezes, né? Mas a ideia toda é que você desenvolva essa ilustração da melhor forma possível. E qual que seria essa melhor forma possível? Aprendendo enquanto você produz. É o melhor dos mundos. Exatamente. Beleza. Fica a seu critério, então, Luísa. O que você prefere fazer? Tem algumas opções. Só pra gente comparar, né, com a versão anterior, ó. Não estava ruim de forma alguma, mas eu acredito que ela fica com uma leitura ainda melhor, tá? Olha de longe. Alguns dirão que eu até matei um pouco dessas possibilidades interessantes que tinham de variação de cor e tal, mas eu acho que nesse caso vai funcionar melhor, tá bom? Espero que tenha feito sentido aí a minha explicação. Belezinha? Então, Luísa, ó, boa produção, vamos que vamos. E tô ansioso. Acho que você tá avançando muito bem na imagem, tô ansioso pra ver ela avançando e até os seus estudos. Brasil, Brasil! Ah, Pedrão, é isso aí, ó. Ó. Nossa, que beleza, que beleza.